Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano eu vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós começamos a estudar sobre a biosfera, sobre os seres vivos e os elementos naturais com os quais eles interagem. Vamos iniciar então com a correção das atividades e posteriormente continuar e conhecermos um pouco sobre os principais biomas da superfície terrestre. Vamos lá então para a página 204. Número 1. É possível notar a hidrosfera, a litosfera, a atmosfera e a biosfera nessa paisagem? Explique. Está se referindo à paisagem, gente, do início do capítulo, tá bem? Aquela imagem representando as 4 esferas. Sim, é possível, pois há a presença da cachoeira, hidrosfera, as nuvens, aspecto visível da atmosfera, e as rochas correspondem à litosfera, além da vegetação, que refere-se à biosfera. Número 2. Pode-se dizer que a biosfera é o conjunto de todos os espaços onde há vida na Terra? Por quê? Sim, podemos, porque a biosfera ela é exatamente a soma de todos os ecossistemas do planeta, A biosfera ela ocorre na interseção das outras esferas, na interseção das esferas da litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Página 209. Número 1. Até por volta do século XVIII, era costume dividir a natureza em animais, vegetais e minerais. Mas com o tempo se percebeu que animais e vegetais têm muitos traços em comum. Dessa forma, passou-se a classificar os seres da natureza em vivos e não vivos, ou inorgânicos. Para você, o que define um ser vivo? É importante, pessoal, lembrar que todo ser vivo ele absorve energia do ambiente, pode crescer e se reproduzir. Vamos lembrar que a definição de vida é uma definição mais complexa, Número 2. Cite um exemplo de ecossistema. O ecossistema é local onde organismos vivos convivem e interagem com o meio ambiente, como florestas, lagos, biomas e até mesmo jardins. Em um jardim pode ter um ecossistema. Página 211. Observe o mapa mundo, biodiversidade, na página 210 e responda. É este mapa que é para vocês observarem, tá bem? Falando da biodiversidade. Quero chamar a atenção de vocês para a menor biodiversidade, tanto aqui em uma área desértica do continente africano, quanto também para uma menor biodiversidade nessa região aqui da Europa. Porém, essa região da Europa não é uma região desértica, tá bem? Por que então que existe uma menor biodiversidade nesta região aqui? Vamos entender isso já já. Letra A. Existe uma relação entre clima e biodiversidade? Explique. A maior biodiversidade ela é encontrada em países localizados predominantemente na zona tropical. Em países de clima tropical, bem como em países de clima equatorial. Por quê? Umidade e temperatura, que permite o desenvolvimento de uma quantidade maior e de uma diversidade maior de espécies. Letra B. Na sua opinião, por que o Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade? Na opinião de vocês, tá bem, gente? Mas temos que levar em consideração os fatores naturais, E também a localização do Brasil. Então, a rica biodiversidade brasileira, deve-se, à enorme dimensão do território, à sua localização, principalmente na zona tropical sul, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E também com a enorme disponibilidade de água que existe no território brasileiro. Letra C. Procure explicar por que a maior parte da Europa apresenta a cor verde, a mesma do norte da África, onde há o deserto do Saara, e que indica uma biodiversidade não muito variada. Bom, nós temos que lembrar, pessoal, sobre a interferência do ser humano no meio, E a Europa, sendo o local onde foram os primeiros países que se industrializaram, teve muita interferência humana no espaço natural, retirando a vegetação nativa, com a construção de indústrias, com o asfaltamento das vias, perdendo assim grande parte da biodiversidade existente naquele ambiente. Então, essa pouca biodiversidade nessa região da Europa é um fruto da Revolução Industrial, que teve início lá no final do século XVIII. Página 212.
Para fazer os exercícios da página 212, sexto ano, era preciso fazer a leitura de um texto indicando como que os indígenas eles fazem a preservação do solo, né, com o manejo do solo, e falando também neste texto sobre a importância dos conhecimentos tradicionais indígenas para a preservação da biodiversidade. Então, no número 1 está falando o seguinte: mencione exemplos de como os indígenas manejam a floresta ou o solo para evitar sua depredação. A gestão de incêndios, a forma como administram seus cultivos e também a agricultura rotativa, né, plantando vários produtos, né, reaproveitando os nutrientes do solo. Número 2. Escolha um dos exemplos de como os indígenas manejam a floresta e faça uma pesquisa para descobrir mais detalhes a respeito dele. Bom, é uma questão particular, tá bem? Para vocês escolherem um daqueles exemplos e entender como ele funciona. Bom, sexto ano, finalizamos a nossa correção. Então, nós vamos continuar com o conteúdo, né? Como foi dito, vamos conhecer um pouquinho sobre os principais biomas da Terra, os grandes biomas da Terra, né? Nós já vimos que bioma é um conjunto de ecossistemas que se caracteriza pela aparência comum da vegetação predominantemente, né? Que o diferencia dos demais. Mas nós temos que lembrar que um bioma, ele não possui apenas um tipo de vegetação, né? Ele não possui apenas um ecossistema. Os biomas, eles são formados em condições climáticas similares e história compartilhada de mudanças ambientais, o que resulta em uma diversidade biológica própria. A floresta amazônica, típica de clima equatorial, é considerada internacionalmente como parte das florestas tropicais, que são aquelas como também a Mata Atlântica, de climas quentes e úmidos. Então, as florestas tropicais, elas estão entre os trópicos, né, gente? Em virtude, inclusive, da localização dessas florestas, e elas, devido à grande diversidade dessas florestas, elas vêm sofrendo muito com a degradação ambiental, com a extração madeireira também. Sobretudo a Mata Atlântica, né, que foi o primeiro local a ser ocupado pelos europeus aqui no Brasil, o que acabou destruindo quase por completo toda a vegetação. Atualmente resta cerca de 8% da vegetação da Mata Atlântica, em virtude, né, de extração madeireira, da agricultura, da pecuária e também da urbanização, né, do crescimento das cidades. Neste mapa aqui, pessoal, nós temos mundo principais biomas. Quero chamar a atenção de vocês para os biomas no continente americano, tá bem? Especialmente na América do Sul. Chamar a atenção de vocês também para a localização destes biomas, que eles estão associados, né? Ao tipo vegetacional, ao tipo climático e também ao tipo de solo, né? Porque o solo ele é extremamente importante e influencia na vegetação que vai se desenvolver em determinado local. Então, estes principais biomas são floresta tropical, floresta temperada, floresta boreal, né, coníferas ou taiga, vegetação mediterrânea, savana ou cerrado, estepes e pradarias ou pampas, deserto, vegetação de alta montanha, tundra e também deserto frio. Quero que vocês analisem bem este mapa, né, mundo principais biomas, e localizem neste mapa, de acordo com a legenda, onde que estão localizados estes biomas, tá bem? E consigam também associar estes biomas aos tipos climáticos predominantes. Vamos começar iniciando então pela tundra, né? Caracteriza-se por uma vegetação rasteira e é encontrada nas áreas polares, nas regiões de clima frio polar, né? Ela aparece apenas durante o breve verão das duas regiões polares, em especial na região ártica ao norte. O solo, gente, dessa região, ele é chamado, inclusive, de solo permafrost, que é um solo permanentemente congelado, né? Então, quando a estação do verão, as temperaturas se elevam um pouquinho, esse solo, ele ao degelo deste solo, né? Então permite o desenvolvimento da vegetação, que é composta de musgos, líquens, gramas, ervas e raras árvores. Então é uma vegetação pouco desenvolvida, é uma vegetação mais rasteira, né? Influenciada sobretudo pelo tipo de solo e pelo tipo climático.
A fauna deste bioma é constituída principalmente por corujas das neves, renas, ursos polares e lobos árticos. No Polo Norte, pinguins, focas e leões marinhos no Polo Sul. Nessa imagem aqui, percebam características da vegetação, né? Paisagem típica das zonas polares. A taiga. A taiga é uma formação florestal que ocorre em algumas regiões do hemisfério norte no Canadá, na porção norte da Europa e também da Ásia. A taiga ela é também conhecida como floresta boreal, né, e ela é típica de clima temperado continental, é bastante frio ou de áreas de clima polar. A taiga é uma floresta de coníferas, ou seja, são árvores em forma de cone, né, como o pinheiro e o abeto. As coníferas, gente, elas são árvores ricas em celulose, né? O material usado na fabricação de papel. Portanto, é uma floresta muito explorada, né, pelos grandes produtores e exportadores mundiais de papel, como a Dinamarca, Canadá e a Suécia. Então, quando a gente fala sobre essa exploração, nós temos que associar imediatamente ao desmatamento e à perda da biodiversidade desta região. Floresta, a fauna desse bioma, ela é constituída por lobos, martas, linces, ursos, lebres, raposas e diversas espécies de aves. Nessa imagem aqui nós temos floresta de coníferas, margeia um lago na Ucrânia. Essa foto ela é de 2017. Uma curiosidade aqui, né? Taiga é uma palavra de origem russa que significa floresta fria. Poucas espécies de plantas são capazes de sobreviver aos invernos longos e rigorosos. Floresta temperada. A floresta temperada ela é típica das áreas de clima temperado oceânico em ambos os hemisférios. A floresta temperada ela é decídua. O que quer dizer isso? Elas perdem as folhas durante o inverno. Esta formação florestal ela está entre as mais devastadas do planeta, sobretudo no continente europeu, tá bem? Quando nós vimos aquela mancha lá de perda de biodiversidade, em relação à devastação desse tipo de floresta também. Temos que lembrar também que no continente europeu, em função da Revolução Industrial, né, da intensa industrialização, que se iniciou no final do século XVIII, e posteriormente se espalhou pelos continentes e pelos outros países também. As árvores mais comuns da floresta temperada são o carvalho, a faia e a nogueira. A fauna dessa floresta ela é composta por esquilos, lobos, raposas, répteis e diversas aves. Observem aqui nessa imagem, floresta de carvalho no país de Gales, né? Em foto de 2016. Boa parte da floresta temperada da Europa deu lugar a cidades e à agropecuária. Pradaria, gente, é predominante na região sul do Brasil, né, especialmente no Rio Grande do Sul, chamadas de campos no Brasil e de estepes na Ásia, se caracterizam pela vegetação herbácea típica de climas temperados ou subtropicais e desérticos, né, combinados a relevos de planície. Geralmente os solos desse tipo de bioma são solos férteis, né, ricos em matéria orgânica, onde é desenvolvido grande cultivo de trigo, tá bem? A fauna das pradarias ela é composta de gaviões, corujas e outras aves. As savanas, né, os famoso cerrado aqui no Brasil, caracterizada por formações herbáceas e arbóreas, típicas de climas tropicais semiúmidos, né, onde há um período seco, lembrando que são duas estações bem definidas, né, uma chuvosa com temperaturas mais elevadas e outra seca com temperaturas mais amenas. Geralmente esse tipo de vegetação ocorre entre áreas de floresta e de desertos na América do Sul, na Ásia e na África. No Brasil corresponde ao cerrado, um bioma que apresenta diversos tipos de grama e árvores retorcidas. O cerrado ele é considerado como um bioma com muita diversidade, né? Com uma grande biodiversidade. No continente africano, a fauna ela é formada por leões, rinocerontes, zebras, girafas, antílopes, entre outros animais, e na América do Sul, a capivara, os lobos-guarás, tamanduás e também as antas.
Nessas duas imagens aqui, nós temos, né, a representação das girafas na savana e a representação do lobo-guará no cerrado. Floresta tropical. Como já foi dito, floresta tropical corresponde à floresta amazônica, à Mata Atlântica, corresponde também à floresta do Congo, né? É a formação vegetal com maior biodiversidade do mundo, né? Influenciada por climas quentes e úmidos. É uma floresta fechada, né? Ou seja, as árvores elas são mais próximas umas das outras. São típicas de climas quentes e úmidos, como já foi dito, né? Como o clima equatorial e o clima tropical úmido. Existem florestas tropicais no norte e no leste da América do Sul, no Golfo da Guiné, na Bacia do Congo, na África, inclusive, central e ocidental, e no sudeste da Ásia. Na América, gente, na América do Sul destacam-se a floresta amazônica e a Mata Atlântica, né? Como nós já vimos, sendo a Mata Atlântica, que já foi bastante destruída, né? Pelo processo de colonização, lá no século XVI, pelo processo de desenvolvimento da agricultura, lavoura canavieira, extração do pau-brasil e também processo de urbanização. A floresta amazônica, considerada uma floresta tropical de clima quente e úmido, localizada na zona tropical, gente, ela também é conhecida como floresta equatorial, mas floresta equatorial é apenas uma subdivisão da floresta tropical. Como já foi dito, diversos fatores vêm contribuindo para a perda da biodiversidade nestes biomas, né? Riquíssimos em uma biodiversidade, tanto pela agricultura, quanto pela extração madeireira, quanto pelo garimpo ilegal, quanto pela pecuária, desmatamentos, queimadas, né? E crescimento urbano também. Nessa imagem aqui, floresta tropical em Ruanda, na Bacia do Congo. É uma imagem de 2016. Deserto, gente. O deserto ele é caracterizado pela vegetação rara, né? Com plantas xerófitas. Plantas xerófitas são aquelas adaptadas à escassez de água. A fauna é composta de camelos, dromedários, lagartos, serpentes, roedores e outros. As chuvas dos desertos são muito esparsas, né, e irregulares, e a amplitude térmica nas regiões desérticas é extremamente elevada. Os desertos se estendem por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre. Os maiores são o do Saara e o do Kalahari na África, o de Gobi na Ásia, né, e o grande deserto australiano na Oceania. Existem vários outros desertos de menor dimensão. Neste mapa aqui está trazendo para a gente os principais desertos do mundo. O deserto do Atacama, que nós inclusive já estudamos, o deserto de Secura, né, Mojave, Tijuana, né, Sonora, Saara, Kalahari, conforme já foi falado, o deserto da Arábia, tem o grande deserto Vitória aqui também, né, na Austrália, e o deserto de Gobi, ali ao norte da China. Esse aqui é um tipo de vegetação desértica, né? Cactáceas. São vegetações adaptadas a temperaturas elevadas, né? Durante o dia também, e a grande escassez hídrica. A importância do perfil de vegetação. Primeiro vamos definir o que é o perfil da vegetação. Esse perfil da vegetação, gente, ele pode ser tanto horizontal quanto vertical. Esse perfil refere-se à vegetação, sua concentração, se a vegetação é mais fechada, se ela é mais densa, se é uma vegetação mais espaçada, né? Quando a gente fala desse tipo de vegetação, a gente está falando do perfil horizontal e o perfil vertical. O perfil vertical é para a gente entender a altura da vegetação, a largura das copas, das folhas, as ramificações também dessa vegetação. Por que é interessante entender e conhecer o perfil da vegetação? Porque a partir do perfil da vegetação, a gente consegue perceber, inclusive, a diversidade, né, dessa vegetação, a biomassa também dessa vegetação, e a gente consegue perceber as interferências humanas. Se essa vegetação foi muito desmatada, se ela está preservada, dentre outros aspectos, e também as características dessa vegetação.
Nessa imagem aqui tem os estratos da floresta. Então, a partir do perfil da vegetação, do perfil vertical, a gente consegue perceber quais são os estratos. Observe, estrato herbáceo é aquela vegetação mais rasteira, estrato arbustivo é uma vegetação mais alta, né, superior ao herbáceo, estrato arbóreo, vegetação que chega a atingir 20 metros de altura, estrato arbóreo superior ou dossel, é vegetação que atinge cerca de 30 metros de altura. Então, esses são os estratos, né? É a altura que a vegetação ela pode chegar. Neste perfil de vegetação de uma floresta tropical pluvial, nós temos demonstrando o estrato da vegetação, também o perfil vertical e horizontal dessa vegetação. Observem aqui que o número 1, ele corresponde à região de maiores altitudes, descendo para o número 5 gradativamente, reduzindo a altitude, né? A gente observa que no número 5 é onde predominam as menores altitudes. Os biomas brasileiros. Os biomas brasileiros, gente, eles somam 6, né? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, conforme apresentado aqui no mapa, sendo o bioma da Amazônia o maior do território brasileiro, atingindo outros países também. É extremamente importante pela grande biodiversidade que este bioma abriga, né? Ele é considerado a área com maior biodiversidade do planeta, para vocês terem ideia. E como já foi dito, ele se estende a países vizinhos. O clima da região do bioma Amazônia é quente e úmido, né? Chove o ano inteiro, as chuvas são regulares e bem distribuídas. A vegetação é caracterizada por ser uma floresta fechada e com árvore de grandes portes. É também chamada de floresta latifoliada, por conta das folhas largas dessa vegetação. O Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil em extensão, possui também uma grande biodiversidade, é considerado um tipo de savana, né? É característico por apresentar árvores com troncos tortuosos, com cascas mais grossas e raízes mais profundas também. É uma forma adaptativa, gente, do período da seca, para atingir o lençol freático. A caatinga, predominante no sertão nordestino, né, no semiárido nordestino, possui uma vegetação arbustiva de médio porte, com galhos retorcidos e presença de cactos. Neste bioma aqui, há a presença da vegetação xerófita, que é aquela vegetação adaptada à escassez de água. A Mata Atlântica é o bioma que mais sofreu desmatamento, como já foi dito. Presente no litoral brasileiro, né? E também nos estados do sul e do sudeste, foi intensamente desmatado para dar lugar à pecuária, à agricultura, à extração do pau-brasil, ao crescimento das cidades, né? O processo de urbanização. O Pantanal é o bioma de menor extensão e ocupa áreas de 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Possui uma riquíssima biodiversidade. O clima predominante é o tropical continental, com altas temperaturas e chuvas de verão chuvoso e inverno seco. A vegetação ela é marcada pelas gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos, né? Em determinadas épocas do ano, durante o verão especialmente, gente, as regiões mais baixas deste bioma ficam completamente alagadas, né? Sendo que os animais eles acabam migrando para as terras mais altas e retornando no período de seca, né? Quando o volume de água diminui. O pampa ele aparece no Rio Grande do Sul, especialmente no sul do Brasil, né? É considerado um tipo de pradaria, é uma vegetação de clima subtropical, uma vegetação de gramíneas, arbustos e árvores de porte pequeno. Uma região também onde nós podemos encontrar solos férteis, né? E também é uma região onde podemos encontrar solos arenosos, que são solos mais propícios à desertificação. Bom, sexto ano, vou finalizar por aqui então a nossa aula, tá bem? Tem algumas atividades para vocês fazerem. São atividades do livro. Algumas letras e alguns números não são para fazer, então fiquem atentos.
E tem também essas atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bom? Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.